Oiê, boa noite. Começando mais uma live pontualmente às 20 horas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de vida e nutrição holística. Sejam todos bem-vindos. Vou receber vocês primeiro. Podem ir entrando, se acomodando, porque hoje a gente vai falar muito sobre bem-estar, saúde e qualidade de vida e como a gente pode mudar a nossa realidade com a nutrição holística. Então vou esperar o pessoal entrar. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Oi, Carlinha, que bom ter vocês aqui. Gente, eu quase coloquei uma música para poder começar a aula, a nossa live. Bem, mas enquanto eu deixo vocês entrando, eu quero agradecer a presença de todos vocês na nossa terça-feira, que a gente tem esse encontro marcado. Boa noite, Lu do Rio, minha paciente. Tô vendo todo mundo entrando aí, Bruno, que vem sempre. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Gente, esse é o nosso canal de trocas, né? Eu vou abrir para vocês depois também fazerem as suas perguntas, e é onde eu entrego para vocês a maior quantidade de conteúdo disponível para que vocês possam aplicar na vida de vocês, para que vocês possam ter esse passo a passo, esse conhecimento. Afinal, a verdadeira alegria e felicidade só é real quando compartilhada. Então depois eu tenho alguns recadinhos, mas enquanto vocês entram, a gente vai se organizando para falar um pouquinho da nutrição holística. Então, o que é a nutrição holística, né? Algumas pessoas me perguntam e falam assim, gente, nossa, nutrição holística tem a ver com espiritualidade, tem a ver com misticismo, tem a ver com religião. E eu falo, não. A nutrição holística, gente, a palavra holística, ela vem do latim holus, né? O holus quer dizer o todo. Então, o que é isso? É considerado que a nutrição holística ela tem em bases a base dela é saúde de corpo, mente e alma. Ela não isola só a nutrição como uma questão assim, por exemplo, a saúde do que você come. Então, ela não fica limitada a uma questão só. O holus é o todo. Então, quando a gente fala de nutrição holística, a gente está falando do todo. O todo o quê? O ser humano como todos os sistemas dele, o ser humano com todas as suas questões emocionais, físicas, psíquicas, o seu estilo de vida, o ambiente onde ele vive, o ambiente onde ele se insere, qual é o trabalho dessa pessoa, né, que busca às vezes aqui o profissional. Então, assim, a base da nutrição holística, ela vem da nutrição funcional. Por quê? Porque a gente vai considerar a base científica da nutrição como sendo a da funcional, que considera a questão de microbiota, alimentação mais natural possível, alimentação livre de contaminantes, alimentação mais orgânica possível. Então, essa é a base dela, uma nutrição funcional, uma nutrição que priva pela saúde, que priva pelos bons hábitos de vida, mas que mais do que isso, ela priva também, gente, por uma saúde que vai desde a sua parte emocional, espiritual, mental e global, vamos falar assim. Porque ela não é por exemplo, quando um paciente vem e quer fazer um tratamento de mudança de estilo de vida, de saúde, de melhorar os seus hábitos, eu não vou só passar uma dieta para ele, né? A gente vai fazer todo um trabalho que engloba terapias, uso de florais, uso de fitoterapia, uso de exames. Então a gente pode fazer alguns exames também que vão detectar algumas coisas, por exemplo, os exames genéticos. Os exames genéticos dentro da nutrição holística, eles vão determinar qual é o tipo de gene e qual é o tipo de dieta que esse paciente deve fazer, que esse indivíduo deve fazer, qual o tipo de atividade física para ele. E o mais legal é que é uma nutrição personalizada. Não é uma nutrição que a gente vê por aí, por exemplo, todo mundo faz contagem de macronutrientes, todo mundo faz uma dieta low carb,
Todo mundo faz uma dieta cetogênica. Então, assim, o que eu vejo hoje é que as pessoas estão, não é nem popularizando, a palavra não me veio ainda, eu vou lembrar para vocês. Elas estão fazendo com que uma coisa seja comum, né, com que os hábitos sejam comuns e esquecem de individualizar, de personalizar. Então, eu te pergunto, vou fazer uma pergunta, quem quiser ir vai me responder, tá, gente? Você sabe qual é o melhor tipo de dieta para você? Então, primeira pergunta. Quem quiser vai me respondendo. Porque às vezes você tenta inúmeras coisas, inúmeras estratégias e não tem resultado. Então, o que eu venho trazer para vocês é que a nutrição holística ela vai determinar cada vez mais específico o tratamento. Então, não existe uma coisa isolada só. E aí a pergunta é, como a nutrição holística pode ajudar na sua qualidade de vida? Ó, já chegou uma aqui, ó. Viu? Daqui a pouco eu vou falando com vocês, é porque o meu celular parou aqui, gente, de mostrar todo mundo que estava entrando, tá? Mas depois eu vou voltar para poder falar com vocês. Então, assim, o mais importante dentro da nutrição holística, o que ela pode melhorar a minha qualidade de vida? Então tá, vamos lá. Para eu te dar uma dica básica que eu gosto sempre de falar, o mais importante da nutrição, gente, é essa parte aqui, ó, mental. Por quê? Por que eu trabalho tanto com consciência alimentar? Porque é a consciência alimentar que vai te trazer tudo que você deseja, por exemplo, e não é só a consciência alimentar, é a capacidade de você usar a sua consciência. O que é isso? É estar desperto. E o que é estar desperto? Por exemplo, se chega uma pessoa, um paciente para mim aqui, quer cuidar, fala, Isabela, eu tô querendo mudar meu tipo de alimentação, o que eu faço? Só que eu não consigo fazer dieta. Por exemplo, uma pessoa que chega falando um pouco dessa parte negativa. Eu não consigo mudar meus hábitos, eu não consigo me alimentar melhor. Então, primeira coisa, gente, que eu peço para observar. Observe as suas palavras. Porque as palavras têm poder. Então, quando a gente já entra em algum projeto já negativando, a probabilidade... Desculpa que meu celular tocou, gente. A probabilidade de... Mais uma vez, desculpa, tocou meu telefone aqui, gente. Quando a gente entra num projeto negativando, a probabilidade dele não dar certo é grande. Então, o que a gente tem que ter em mente, gente? Quando a gente decide alguma coisa, quando a gente escolhe mudar, a primeira coisa que a gente tem que falar é que, sim, eu vou conseguir mudar os meus hábitos. Sim, eu vou conseguir praticar mais atividade física. Sim, eu vou conseguir perder peso. Por quê? Porque a nossa mente ela é poderosa. Então, a primeira coisa que eu uso dentro da nutrição holística é o poder da mente. Porque as pessoas se esquecem que o que você fala se torna a sua realidade. Então, observe como você fala de você mesmo. Isso é muito importante. Esse é um dos pilares, a parte mental. Porque se você não tem uma parte mental fortalecida, gente, provavelmente você vai ter dificuldades de continuar com um projeto. E a Eneida tá falando aqui, verdade. Porque assim... o mais importante é você nutrir a sua mente. Quando você tem uma mente que pensa positivo, que você consegue fazer qualquer tipo de dieta na vida, entende, gente? Por que eu falo que talvez a dieta ela não seja a coisa mais importante? Porque as suas escolhas e a sua consciência é que vão determinar como vai ser a sua saúde. Então, a primeira pilar que a gente tem aqui é a importância dos pensamentos para determinar o tipo de saúde que você vai ter, ok? Posso continuar, gente? Vocês estão pegando? Conversa comigo um pouco, porque senão eu fico aqui muito sozinha falando. Vai me dando notícias aqui, ó. Uma já falou a verdade. Ó, a Ip Man, Grandmaster, a nutrição contempla abarca todos os tipos de nutrição, inclusive as culturais, ou seja... Um candomblessista pode continuar comendo bichinho? Interessante isso. Eu acho que isso tem uma questão mais religiosa e política do que
nutricional, né? Porque não existem verdades absolutas, gente. Então, assim, eu acho que a nutrição, ela engloba o todo, engloba a sua verdade, engloba as suas escolhas, engloba o tipo de dieta que te faz bem. Porque o que eu vejo, algumas pessoas tentando se enquadrar num perfil de dieta que às vezes não é pra ela, entende? Ah, eu quero mudar os meus hábitos, vamos dizer, ser fitness, etc., mas eu não consigo. Porque talvez ser fitness não é uma coisa que vai encaixar na vida dessa pessoa. Então você tem que entender que essas ideias, esses idealismos, essas coisas muito encaixotadas, gente, isso eu acho que tá ficando cada vez mais para trás. A gente tem que ver o que funciona para você como indivíduo e não o que funciona para todo mundo, entende? Deixa eu ver se alguém faz mais algum comentário. Eu tenho tanta coisa pra falar, eu tô com a mão até gelada de tanta coisa que eu quero falar com vocês. Mas a gente vai direcionando o pensamento, porque o que a gente vai falar hoje aqui da importância da nutrição holística na sua qualidade de vida. E a primeira eu já falei, a qualidade dos seus pensamentos. Então observe o que você fala de você, observe se você tem negativando algumas coisas, porque se você negativa, assim vai ser na sua realidade. Tá? Ó, a Paula tá fazendo uma pergunta muito específica aqui, que aí depois eu abro pro final, tá bom? Mas é só pra ver quem entrou, quem tá falando aqui e tá indo, e tá fluindo. Então, outra coisa que eu vejo muito importante, gente, são os nossos hábitos. Quem quer ter saúde integral não pode ter hábitos que vão diminuir a sua saúde. Por exemplo, é uma pessoa que não consegue dormir direito. Como essa pessoa quer ter energia, disposição, praticar atividade física, meditar, trabalhar, estudar, se ela não dorme direito? Então, um dos pilares fundamentais é o sono. E isso eu já falei várias vezes, eu já gravei vídeos sobre sono, eu já fiz posts sobre sono, sobre ciclo circadiano, sobre crononutrição. Porque o sono, gente, é o momento onde a gente está em repouso que mais vai reparar a sua saúde para o dia seguinte. Então, quem quer emagrecer, quem quer ganhar qualidade de vida, quem quer ficar com a pele bonita, quem quer ter disposição no dia seguinte, precisa de uma noite de sono reparadora e constante. Aquela pessoa também que às vezes acorda muitas vezes à noite, ou para ir no toalete, ou porque perde o sono, você tá bloqueando, quebrando ali essa noite de descanso, tá? Então, assim, observe como está seu sono, observe como estão seus pensamentos, e vocês vão ver que eu vou construir todo um raciocínio em relação da nutrição holística para a sua qualidade de vida, tá? Outra coisa muito importante em relação à nutrição holística e à sua qualidade de vida é a importância de se beber muita água. Eu vejo as pessoas, mais uma vez, querendo emagrecer, querendo melhorar a celulite, querendo melhorar a pele, querendo melhorar várias coisas e esquecendo de beber água, gente. Então, a minha dica é... Primeira coisa, sempre ao acordar, beba bastante água. Por quê, Lu? Porque é o momento que você pode limpar o seu organismo, sabe? É o momento que você vai em jejum sempre. Eu brinco que a gente está com uma janela de oportunidade muito aberta, porque você está no momento que seu corpo passou ali aquelas 8 horas sem ingerir nada, e a primeira coisa que seu corpo coloca, gente, é a mais importante. Então, olha só, o que você pensa logo ao acordar, quais são as suas primeiras palavras ao acordar, e também o que você faz logo ao acordar. Então, a primeira coisa, beba água. Eu tô vendo a Lu, que é essa minha paciente linda, falando que tá tomando os florais e os manipulados dela e tomando bastante água, porque essa é uma das bases da saúde. E às vezes as pessoas, eu sei que as pessoas que estão aqui são pessoas que já são mais conscientes, mas se você tiver alguém da sua família que ainda não tem esse hábito de beber água, gente, lembre-se sempre de orientá-los.
Isso vai ser muito bom para vocês, tá? Então vamos lá. Qualidade dos seus pensamentos, qualidade do sono e beber água. Estamos construindo aqui uma metodologia para que vocês possam aplicar, tá? Vão me dando um ok aqui, porque eu falo mesmo e falo de várias coisas. Então eu vou tentar ser o máximo possível direcionada para o nosso assunto hoje, que é qualidade de vida com a nutrição holística. Outra coisa que eu gosto muito de falar sempre para quem quer ter muita saúde, gente, dentro da nutrição mesmo, é a prática regular de atividade física. Não importa se você faz meia hora 3 vezes por semana, não importa se você faz 20 minutos 5 vezes por semana, mas nós temos que nos movimentar. O ser humano, ele é bípede, ele nasceu para a atividade física. O movimento, a energia que a gente circula no nosso corpo de produção de neurotransmissores, de batimento cardíaco, de queima de gordura, de função cerebral, ela é muito importante. Se nós não praticamos atividade física, o nosso corpo, ele fica estagnado. Né? Você para de ter fluxo de energia, que é o Qi, segundo os chineses. Vocês vão ver que eu vou falar um pouco de Ayurveda, de medicina chinesa, que isso tudo tem a ver também com a nutrição holística, porque é o todo. Então a gente não usa só uma metodologia, a gente usa várias metodologias, né? Inclusive os florais, os fitoterápicos, os chás, os alimentos, a meditação. Então, vocês entendem que quando a gente constrói o conceito da nutrição holística, a gente sai daquele lugar comum de só fazer uma dieta restritiva, entendem? Então a gente usa várias ferramentas, tá? Então, como eu estava falando agora, essa importância da atividade física, ele é um dos pilares fundamentais da metodologia que eu criei dentro da nutrição holística e que aos poucos eu vou comentando para vocês, tá bom? Outra coisa que eu vejo também, gente, em relação à qualidade de vida da nutrição, é você fazer as escolhas mais intuitivas, alimentares, do que escolhas muito restritivas. Então, muito interessante é a gente perguntar para o seu corpo: corpo, o que você quer comer hoje? Então, vamos dizer que você vem aqui no meu consultório e a gente vai fazer um planejamento alimentar. O que eu vou fazer? Eu vou te dar um leque de opções alimentares, e dentro desse leque, que são coisas saudáveis, você vai fazer as escolhas que sejam melhores para você e condizentes com a sua frequência e com a sua energia. Porque o que eu vejo, gente, as pessoas tentando se encaixar em alguns, vamos dizer, como é que eu falo? Não é dogmas também, esse nome não sai da minha cabeça, mas elas se encaixar em algumas questões que elas não funcionam. Entendeu? Então, assim, você tem que perguntar pra você o que realmente te faz bem, o que seu corpo quer, o que é legal pra ele, qual tipo de exercício você quer fazer, quantas horas você quer dormir. Não é porque eu falo que são boas 8 horas e você pode dormir 6 horas que você tem que dormir 8. Se 6 é bom pra você, tá ótimo. Tá maravilhoso, entende, gente? Porque isso é muito individual, não tem como a gente chegar e falar assim: Isabela, quanto tempo de exercício é bom para fazer? Quantas horas por noite eu tenho que dormir? Depende. Depende do que é bom para você. Eu te devolvo a pergunta, tá? E é engraçado, olha só, a Flávia é uma pessoa que se conectou comigo, a Flávia que é Theta Healer, ela se conectou nesse final de semana que eu fiz mais uma formação em Theta Healing, que é uma ferramenta de cura que eu vou explicar pra vocês. O corpo, gente, ele é muito inteligente. O nosso DNA, que é o nosso código genético, que é em espiral, por isso que eu faço assim, ele carrega ali todas as informações que a gente precisa. Então, ativar ou desativar genes é comandado não só pela força dos nossos pensamentos, mas pelos que nós sentimos, pelo que nós comemos, pelos nossos hábitos, pelas nossas imagens mentais, pelo nosso diálogo interno. Então, vocês entendem que cada vez mais a nossa mente é mais importante e é ela que determina a nossa saúde. Porque o que você pensa de você mesmo acontece.
Então a gente tem que estar atento sempre aos nossos pensamentos e sentimentos, tá? Já já eu abro para perguntas. Então assim, vamos construir um raciocínio. Eu tô falando para vocês que na nutrição holística o mais importante é o que a gente pensa da gente mesmo, tá? Da nossa mente. Segunda coisa, pra gente ter um comer intuitivo, perguntar pro nosso corpo sempre o que faz bem para ele. Outra coisa, a importância da atividade física, a importância do sono e a importância de se beber água. Então a gente já tem 5 fatores que a gente aprendeu aqui hoje já, que vão revolucionar a nossa qualidade de vida. Porque nós somos os nossos próprios co-criadores. A gente co-cria a nossa realidade. Então, mediante aos nossos pensamentos, sentimentos e escolhas, principalmente alimentares, a gente vai co-criar a nossa saúde. Vocês entendem a importância das nossas escolhas e a importância da nossa alimentação? Então, isso são algumas das coisas que eu acho que a gente poderia falar. Também eu vejo, gente, que algumas pessoas, por questões de nível de estresse, acabam não tendo o resultado que elas gostariam. Porque elas produzem muito cortisol e muita adrenalina. E esses são hormônios extremamente deletérios para o nosso organismo. Então vamos lá, Isabela, o que eu posso fazer para diminuir meu estresse? Meditar, respirar, se conectar, parar com o que eu chamo de overthinking, gente. Overthinking é aquela pessoa que fica pensando o dia todo em várias coisas e não para. Então você tem que observar se você tem uma mente muito confusa, que fala o tempo todo, e tentar entender o que essa mente está querendo falar para você. Né? Então assim, tenta... Agora, vocês estão vendo que eu estou respirando e estou deixando as coisas fluírem para a gente poder se conectar, gente, com a nossa... não só a nossa divindade, mas se conectar com o nosso coração. O que o seu coração está querendo falar para você? Eu vejo algumas pessoas muito inquietas de coração, assim, sabe? Aquela pessoa ansiosa, que pensa muita coisa ao mesmo tempo, que fala 10 coisas ao mesmo tempo, 10 assuntos. Então, assim, para melhorar essa parte de estresse e essa desconexão e esse excesso de pensamento, o ideal é que a gente minimize a nossa quantidade de pensamentos e tente se conectar ao momento presente. Essa é a verdadeira presença. Né? Então, assim, Isabela, mas você é uma nutricionista falando de meditação, falando de atividade física, falando de sono. Claro. Ó, minimize. Eu adorei. Obrigada, Tás, por ter me ajudado, porque às vezes as palavras somem quando a gente está falando aqui. Então, assim, uma nutricionista falando dessa saúde toda, gente, mas é isso, não adianta o profissional ele querer se atrelar apenas só a parte alimentar, é fundamental. Eu costumo brincar e falar com os pacientes que, assim, a nutrição, ela é o básico, ela não é o topo da pirâmide, ela é a base da pirâmide, tá? Quando você constrói acima, a base, ela tem que se alimentar. A base, ela tem que ser os bons hábitos, tá? E aí o Tás está dando uma dica super legal aqui, que a saúde é o equilíbrio de todas as partes. E é isso. E é isso que eu, como nutricionista, quero passar para vocês, como nutricionista holística principalmente. Gente, não atrelem somente a saúde de vocês à alimentação. E nem somente a cabeça. Eu vejo muitas pessoas assim, pessoas inteligentíssimas, intelectuais, que são assim grandes pensadores, que escrevem muito, que leem muito. Pessoas que ficam às vezes só no mental e não usam o corpo. Ou pessoas que usam o corpo demais e não usam o mental. Então vocês entendem a importância da gente ter esse equilíbrio em todas as partes, como o Tás disse? E é por aí. Eu vou abrir já um pouquinho para vocês. Ó, o Tás é gordo, é ótimo. Eu vou abrir um pouquinho para vocês já irem, quem tiver alguma pergunta já pode ir fazendo, tá, gente? Que já eu vou respondendo, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês em relação à nutrição holística é o seguinte. Independente da escolha do que o paciente queira, por exemplo, se ele quer emagrecer,
se ele quer melhorar as taxas de glicose sanguínea ou os exames bioquímicos dele. Às vezes a pessoa não tá com colesterol alto, tá com a glicose alta. Enfim, eu recebo muitas pessoas assim também aqui. Nós temos, na verdade, que partir do pressuposto que a gente vai cuidar da parte alimentar, mas a gente precisa cuidar da energia desse paciente. Então, como é que eu faço isso, gente? Em geral, eu uso alguns florais, tá? Isso na prática clínica. Então, eu tenho alguns florais quânticos que eu uso. Eu uso também óleos essenciais na prática. Então, às vezes, a pessoa quando é muito ansiosa, ou a pessoa quando está muito estressada, ou a pessoa que não dorme direito, né? Ou a pessoa que é mais compulsiva, mais ansiosa. Então, eu faço uso dos óleos essenciais também na prática. Então, a gente tem florais, óleos, os fitoterápicos, que em geral são as cápsulas que a gente vai usar, então assim, inúmeras, depende muito de quem chega, porque tem pessoas que não gostam de tomar cápsula, por exemplo, eu não vou prescrever, tá? Então a gente tem que, por isso que é um tratamento individualizado, ele não é uma coisa padrão para todo mundo, tá? E também a gente vai fazer o plano alimentar de acordo com as necessidades, com os hábitos e com as preferências desse paciente. Por isso que dá certo, entende, gente? Não tem como eu virar e falar assim, toma aqui, ó, você vai fazer esse plano aqui, é isso que eu quero que você faça, se vira, vamos dizer, né? Toma isso aqui e resolve. Não, eu faço o plano todo com o meu paciente, inteiro, ele senta na minha frente, a gente vai construir junto uma rotina de sucesso que leve essa pessoa à super saúde dela e à longevidade. Porque é isso que a gente quer longevidade, a gente quer ter uma saúde acima da média, né? Um bem-estar, uma alegria de viver, os neurotransmissores altos, aquela pessoa que só de você ver ela chegar, você já fala, nossa, que pessoa alegre, bem disposta. Quem não gosta de ser assim? Que luz que é essa? Mas a gente esquece que essa luz, ela não vem porque essa pessoa come certinho e essa pessoa é toda certinha, regrada. Não é isso, gente. Essa luz vem não só de dentro dela, mas ela vem também da conexão nossa com Deus, ou com o divino, ou com quem você achar melhor. Eu não sei quais são as preferências aqui, mas assim, e com a energia que vem lá de cima. Vocês entendem? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, que eu quero ver o que vocês querem saber. Olha só. A Eneida já está perguntando dicas para quem tem insônia. Então, Eneida, olha só. A insônia, ela é também caracterizada por questões emocionais, físicas, ou se a pessoa ela usa muito café na véspera de dormir. Então, eu sempre aconselho que você tome um banho morno, que você diminua a luz, principalmente de celular, que você evite televisão no quarto, tá? E que você, por exemplo, algumas pessoas gostam de ler, então você possa ler assim, pelo menos 10 páginas de um livro que você gosta à noite antes de dormir. Eu uso muito, não só a passiflora, que é a camomila, e os óleos essenciais, eles vão ajudar muito, os óleos de lavanda, por exemplo, eles ajudam muito a diminuir o nível de excitação do cérebro e te induzir a produção de melatonina. Porque, em geral, a pessoa, quando ela tem insônia, ela tem deficiência de produção de melatonina. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir a incidência de luz. E aí ela consegue pegar mais no sono. Porque quando você tem muita luz, igual a gente tá aqui, ó, eu tô com luz aqui, a gente acaba entrando pela nossa retina muita luz e na pineal, e você acaba diminuindo a produção de melatonina. Então, para aumentar a produção de melatonina, diminuir a luz, evitar celular perto da hora de dormir, tomar um banho quente, usar o óleo de lavanda e usar passiflora. São coisas que com certeza vão te ajudar. Espero ter auxiliado, tá? Ó, todo mundo dando um oi aqui, Flavinha. Agora, a Fê Waves, que eu já vi a Fê aqui várias vezes. Você prescreve florais? Poderia falar mais sobre florais e poder ajudar em alguma patologia? Então, os florais, eles são individuais, né, gente? Eu tenho alguns aqui, eu separei pra vocês, ó. Eu tenho alguns que eu uso, que são esses, ó. Esse aqui, por exemplo, é pra parte mental, pra raciocínio, pra quem usa muito...
para quem pensa muito, quem estuda, enfim, né? Todos nós temos, né, várias atividades mentais, mas assim, essa aqui, o feminino, é para a parte de as mulheres às vezes que não estão menstruando. A gente falou na live da semana passada sobre isso. As mulheres que têm amenorreia, que têm dificuldade de menstruar, geralmente eu uso o feminino, tá? A gente tem mais também, ó. Eu tenho um para a parte digestiva, que eu gosto muito. Ele recupera a função digestiva completa. Então esse é um dos florais que eu uso também. Que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Quer ver, ó? Esse aqui, esses dois, olha. Tanto o Geadrena quanto o Chantax, eles são dois florais que vão ajudar muito. Esse aqui na parte de produção de adrenalina e estresse. Então ele induz ao correto funcionamento da glândula suprarrenal, das adrenais, tá? E da adrenal, com certeza. E o Chantax, ele ajuda na queima de gordura. Então você tem que sempre procurar um profissional adequado para te ajudar, né, gente, nessas coisas, porque assim, tem uma função cada floral e a gente não pode tomar aleatoriamente. Então a primeira coisa que a gente tem que ver são quais são essas expectativas e as suas necessidades. E aí a gente prescreve o floral e a alimentação junto, e o tipo de exercício que você vai fazer. E aí a gente passa a fitoterapia de acordo com a sua necessidade, tá bom? Eu adorei que a Flávia Theta Healer, ela falou que uma coisa muito importante é quando a gente aprende a comunicar com as nossas células. Porque as nossas células, gente, elas ouvem tudo que a gente fala. Então, se você tem um pensamento negativo, se você tem um sentimento destrutivo, isso tudo vai afetar as suas células. Em geral, os telômeros, que são as unidades dentro das células, elas que coordenam os cromossomos, né, os telômeros, eles ou alongam ou diminuem de acordo com as suas emoções. Emoções positivas alongam o telômero e melhoram a sua longevidade. Emoções negativas encurtam os telômeros e fazem com que a gente viva menos. Eu acho que depois a gente pode falar fazer uma live só sobre a força do pensamento e dos sentimentos na cocriação da nossa realidade. Eu gostei disso, hein? Espero que vocês tenham gostado também. Me dá um ok se vocês gostaram. O Taz também, olha só, tá falando sobre substituir o pão por banana no lanche da manhã. Saudades do pão. Mas devo usar algum floral pela manhã? Então, Taz, depende do floral. E essa questão do carboidrato, se você é uma pessoa que precisa de muita energia, gente, não tem por que a gente cortar o carboidrato. O carboidrato, ele é um macronutriente fundamental para a produção de energia e principalmente pessoas que fazem muita atividade física precisam do carboidrato. Precisam no almoço, no café da manhã, algumas vezes no jantar, para recuperar glicogênio hepático muscular para a prática de atividade do dia seguinte. Então, o carboidrato, ele é sim um macronutriente muito importante, mas ele deve ser usado de uma maneira equilibrada para que você não tenha ganho de peso. E pessoas que trabalham muito sentadas, gente, são pessoas que às vezes têm um gasto energético menor, né? Então, assim, são pessoas que funcionam às vezes com uma estratégia mais low carb. Então, isso tudo tem que ser adequado com seu nutricionista para que vocês consigam elaborar um plano que funcione para você, né? Porque isso que é o interessante. É a dieta funcionar. Não adianta a gente passar uma dieta que não funcione. A gente quer que funcione, tá bom? Olha só. O Bruno tá querendo saber sobre a rotina matinal. Sei que toma vinagre de maçã em jejum. O que mais dá dicas para saúde? Isso faz parte, né, Bruno? Essa rotina matinal de sucesso, que eu falo, quando é sucesso, gente, é uma coisa que faz bem para você, tá? Porque o que é sucesso para cada um é uma rotina de sucesso. O que é sucesso para cada um é particular, né? Para algumas pessoas é poder acordar cedo, para algumas pessoas é dormir até mais tarde. Então, isso varia muito. Mas eu digo que quando é uma rotina de sucesso, é aquela rotina matinal que você consegue fazer as coisas que te dá prazer, né? Então, assim, geralmente eu faço algum tipo de meditação ou faço algum tipo de mantra e oração. E também tenho essa coisa de sempre tomar água morna em jejum. Eu sempre tomo água morna em jejum, com limão ou sem limão, não importa. Eu uso, por exemplo, cúrcuma, eu uso vinagre de maçã, uso também a zeólita, que é um mineral
que ajuda na detoxificação do nosso corpo e ajuda na quelação de metal. Então, depois, se vocês quiserem, eu escrevo aqui, a gente vai subir essa live, vamos deixar ela no Facebook para vocês, para quem quiser acessar depois, ou compartilhar com os amigos, tá bom? Aproveita, quem quiser, compartilha já aqui, ó, a gente tem uma... Opa, peraí, gente. Oi, sorry, voltei. Desculpa, eu ia compartilhar com alguém e acabei virando a câmera. Mas olha só, tem uma setinha aqui que a gente compartilha com os amigos. Então, se vocês quiserem, já mandem essa live para compartilhar com quem vocês gostarem, com o pessoal da família, com os amigos, com, enfim, namorado, namorada, marido, tá? E aí, Bruno, é isso. Geralmente eu tomo água, eu gosto muito de tomar café e chá em jejum. Eu faço um período de jejum aí diário de pelo menos 12 horas. Eu não gosto de acordar e comer, então, em geral, eu costumo fazer atividade física em jejum, ou com café, ou com Bulletproof, ou com Golden Milk, ou eu uso o Keto ND, que é um sachê de cetonas exógenas, que é uma coisa que eu uso também, e que aos poucos eu vou compartilhando com vocês, para vocês poderem conhecer um pouquinho. Mas é isso, é se cuidar de manhã, se conectar. Eu gosto muito de fazer rotina também de pele de manhã, que é uma coisa que eu faço sempre. Então eu gasto um tempinho fazendo um pouco isso. Mas é uma coisa que eu amo, que me dá super prazer e eu fico super feliz. Quero perguntar, o que é uma rotina de sucesso para vocês de manhã? Já tô devolvendo, já pode me falar, viu, Bruno? Vamos lá, Eneida, você amou, né? Então ótimo. Olha só, a Luciana, a gente está perguntando aqui qual óleo essencial é indicado para o controle da ansiedade. A gente pode usar vários óleos essenciais. A tangerina, que é a bergamota, a gente pode usar o limão, o hortelã-pimenta ajuda muito também, a lavanda ajuda muito. Então, assim, você tem que fazer o uso contínuo desses óleos, gente, que o que eu vejo as pessoas assim, as pessoas às vezes querem fazer o uso do óleo, tipo, uma vez na vida, para poder ter os resultados, os efeitos. Mas a gente tem que usar com regularidade, como tudo nessa vida, a gente tem que fazer com frequência e persistência e também consistência. Adorei. Frequência, persistência e consistência. Esses são 3 chaves fundamentais para quem quer ter uma saúde de sucesso, para quem quer ser uma pessoa que obtenha sucesso aonde quer que ela deseja, entendeu? Deseje. Pode ser em qualquer âmbito da vida dela. Pode ser na saúde, pode ser na família, pode ser no emocional, pode ser no financeiro, pode ser no espiritual. Então a gente tem que ter essas palavras, gente. Consistência, permanência e persistência. Adorei. Então olha só, vamos lá. Paula Goulart me falou o seguinte: eu tomei água com vinagre por 1 ano, nunca me senti tão bem. Baixou o meu colesterol, me dava vitalidade, mas quase furou meu estômago e tive que parar. Então, essa é uma das questões que eu vejo. As pessoas veem essas dicas de nutrição e etc. E aí elas começam a usar com muita frequência. O bom, gente, é você, sempre que vocês forem fazer uma coisa, faz por um tempo, faz por outro tempo, volta. Porque quando você faz alguma coisa ad eternum, tipo assim, lógico, a consistência e permanência, isso é muito importante para tudo. Mas no caso da Paula, que tomou durante muito tempo o vinagre de maçã, acabou machucando o estômago dela. Então a gente tem que ter o mínimo de discernimento quando a gente for fazer alguma estratégia, para que a gente não colha depois os malefícios desse uso em excesso ou indiscriminado. Então o que você pode fazer, Paula, é tomar em dias alternados. Porque aí vai te ajudar muito a você não ter esse excesso de produção de ácido clorídrico, né? Porque realmente o vinagre de maçã, ele estimula a produção de ácido clorídrico, ele estimula a digestão. E ele é uma coisa que é super coadjuvante na digestão. Imagina, Eneida, ó, beijo. Tem alguma dieta? Ó, a Nanda tá me perguntando o seguinte: tem alguma dieta floral para quem está estudando para concurso? Com certeza a gente tem algumas coisas de concentração. O Mentalis, Nanda, ele é muito bom para isso, tá? E aí você pode, na verdade, os florais que eu uso são florais quânticos, tá? Então eles são específicos, mas o Rescue também é uma coisa que ajuda muito, o floral de Bach, que eu adoro.
Então você pode aí, Nanda, junto com a sua alimentação, o seu estilo de vida, fazer o uso dos florais que vão te ajudar com toda certeza. Tá? A Elo tá falando, Isa, você vai no Congresso de Física Quântica em São Paulo? Sim, vai ser o Deepak Chopra, gente, vai ser agora em setembro. Deepak Chopra, para quem não conhece, é um médico indiano radicado nos Estados Unidos. Ele foi um dos meus grandes mentores quando eu comecei a estudar, há 22 anos atrás, quando eu comecei a estudar nutrição, porque ele falava da medicina ayurvédica. E ele fala ainda, né? Hoje ele fala de várias coisas, ele tem vários livros, né? Então, eu estarei lá sim. Elô, você vai também? Ó, Valéria do Rio, saudades. Quem mais tem perguntas, gente? Olha só. A Eneida mais uma vez. E o açúcar? Pode ser cortado totalmente? Se for açúcar branco, Eneida, eu não vejo por que a gente consumir. Né? Mas assim, alguns açúcares como açúcar de coco, açúcar demerara, desde que uma pessoa que não tem a glicose muito alta, eu não vejo o porquê ela parar totalmente de comer, né? Assim, não no dia a dia. O dia a dia, realmente, o açúcar, mesmo esses mais saudáveis, eles dão picos glicêmicos muito exacerbados e a gente acaba depositando muita gordura no tecido adiposo. Então, assim, tudo tem que ser usado com moderação, né? Então, assim, tem que perguntar para você, realmente, você precisa do açúcar para adoçar? Você tá usando ele por causa de sabor ou porque você precisa de uma quantidade extra de energia? Então, vamos adequar o uso do açúcar às suas necessidades, às suas expectativas e os seus objetivos. Porque se é uma pessoa que quer só manter a saúde, ok, usar o açúcar eventualmente. Mas se é uma pessoa que quer emagrecer e perder gordura, provavelmente o açúcar com uso diário não vai ajudá-la. Então, mais uma vez, a gente tem que adequar individualmente, tá? A Gera, já eu falo com a Gera, ó, tem um bom livro de florais. E a Gera tá falando do YouTube, gente. Eu tô com um canal super legal no YouTube. E eu quero convidá-los, para quem ainda não foi lá, curte, segue, porque a gente está colocando muito conteúdo legal para vocês. Além das lives, a gente tem outros vídeos falando sobre saúde, bem-estar, energia, qualidade de vida, nutrição, dicas, atividade física, meditação, yoga. Então, tudo isso a gente tem no YouTube. Aí é o meu nome, é o mesmo nome que tá aqui, Isabela Vorcaro. Se cadastrem, ativem o sinal para que vocês possam receber as notificações. E também tem uma lista VIP no meu perfil, que vocês serão lembrados sempre que eu disponibilizar algum conteúdo novo para vocês. Então, já vai ter um e-book sobre a Ayurveda. A gente vai colocar também depois um sobre aromaterapia. Então, fiquem de olho que tem muita novidade para vocês, tá bom? Ok, Gera? Olha só, a Marisa Tonin, que é Nutri também, você pode fazer a gentileza de indicar um bom livro sobre florais? Eu vou pesquisar para você, Marisa, depois você me manda um direct, porque eu não tenho o nome de nenhum de cabeça não, tá bom? Aí você me manda um direct e eu te respondo sobre o livro. Vamos lá, a nutrição funcional veio para corrigir as dietas. Acho perfeito avaliar cada indivíduo e as suas particularidades. É isso, né, gente? Acho que somos únicos, né? Não existe uma fórmula de bolo para todo mundo, né? Não só uma forma e uma fórmula, mas uma receita de bolo, né? Então, assim, cada vez mais a gente vê a importância da gente adequar e padronizar e individualizar. Porque o que eu vejo muito nas pessoas hoje é a gente fazendo tudo que todo mundo faz. E isso não é legal. Entende? Nós somos seres individuais. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Então a gente tem que cada vez mais entender que a importância do tratamento feito especificamente para você. Não é o tratamento que a sua amiga faz. Aí todo mundo come ovo, eu vou comer ovo. Todo mundo faz jejum intermitente, eu vou fazer jejum intermitente. Todo mundo tira o carboidrato da noite, eu vou tirar. Então, assim, eu acho que isso
é uma coisa que tá ficando cada vez mais em desuso, porque a gente começa a perceber que o que funciona para um não funciona para o outro. E aí eu venho e falo para você, começa a se perguntar, o que faz bem para mim? O que eu posso fazer no meu dia a dia, na minha saúde, que vai mudar a minha qualidade de vida? Quais são as peças-chave que eu posso usar no meu dia a dia, no meu cotidiano, que vão mudar e impactar o meu bem-estar? O que eu como todos os dias, no almoço, ou enfim, quando eu saio para comer com os meus colegas de trabalho, que eu não consigo resistir, que está me fazendo mal? Então, gente, a pergunta, ela empodera. Perguntem para vocês mesmos, diretamente para vocês, o que vocês podem fazer, né? O que vocês podem fazer para melhorar, né? Ó, a Tuti Landi tá falando de gratidão e meditação. É isso, ela só deu um oi aqui. Um GSM bem definido e sendo prática a rotina. Que é o Ganha Sua Manhã, né? Que foi o do Pra que idealizou isso, tá? Estou amando o conteúdo que você nos ensina, Nina. Muito obrigada, Nina. Eu que agradeço por você estar aqui. Ó, o Bruno também tá falando, aproveitando, você disse que toma café, eu tomava todos os dias, mas parei faz uma semana. Pelo fato de ser estimulante, aparentemente ele subtrai o prana. O que pensa sobre isso? Interessante, adorei. Prana, gente, é a energia vital, para quem não sabe. Prana é o que a gente respira. Prana é o ar que a gente respira. Prana é o que entra nos nossos narizes e entra nos nossos pulmões e nos dão energia de viver, né? É o oxigênio, né? Então, assim, Bruno, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa questão do café diminuir o prana, mas pode acontecer porque a cafeína, ela é realmente uma coisa muito estimulante, né? Eu precisava de conferir essa informação. Mas o que eu vejo é que você tem que sentir no seu corpo se o café ele te faz bem ou mal. O que geralmente eu faço? Geralmente eu tomo só pela manhã, o café coado, nunca o café de máquina, principalmente o de cápsula, assim, eu tenho para servir, mas assim, não é um café que eu acho que é de boa qualidade. E eu prefiro tomar os chás, realmente, porque a cafeína, ela excita muito o nosso coração, né? E ela só não excita o coração, ela excita o sistema nervoso central. Então a gente acaba ficando muito acelerado, né? E com certeza isso vai esvaziar o seu prana. Então eu acho que tem que ir sentindo e fazendo, tira uma semana, vê como você fica, coloca o chá no lugar, escuta seu corpo e assim você vai desenvolvendo uma autonomia e um autoconhecimento que você mesmo vai saber o que te faz bem ou não. E eu acho que esse que é o legal, né? Então é nada mais do que ensinar vocês a terem esse autoconhecimento, a se conectarem com vocês mesmos. Porque o meu trabalho aqui é só ser uma mostradora do caminho, né? Eu não estou aqui para falar verdades absolutas, pelo contrário, eu estou aqui para poder compartilhar com vocês alguns anos de estudos e de vivências que eu venho vendo a partir de todos esses anos, as pessoas assim melhorando em infinitas formas, tá? Ó, a Flávia novamente, tô adorando a participação de vocês, gente. Deixa eu ver como é que tá de pergunta, tem bastante. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, ó. Gosto de variar as dietas e avaliando o que está dando o melhor resultado, é isso. Você tem que fazer e ir sentindo no seu corpo, você tá certíssima. As estratégias também variam de acordo com o que eu vou fazer no dia. Perfeito, gente. Não dá pra gente poder ter uma rotina corrida e querer fazer uma dieta perfeita em casa, né? A gente tem que ter também mobilidade, né? Não dá pra gente ficar preso também à alimentação, né? A alimentação, ela tem que ser a sua aliada e não uma dificuldade para você, né? Um fator limitante, estressante, né? Ela tem que ser leve, né? Já a rotina de sucesso já é você acreditar que vai dar tudo certo. É isso, adorei. Os livros do Deepak são ótimos. O Kaique, meu querido câmera, posso trocar açúcar por adoçante? Beijos. Pode, depende do adoçante, né, gente? A gente tem muita falcatrua de adoçante aí, então a gente tem que saber que existem alguns adoçantes que são melhores. Em geral, eu indico o monk fruit, xilitol, stevia e tem mais um, eritritol.
Então, esses são geralmente os 4. Depois, se vocês quiserem, eu anoto aqui pra vocês, tá? Xilitol, monk fruit, eritritol e stevia. Esses são os que eu indico, porque o xilitol algumas pessoas têm um pouco de intolerância, tá bom? Então esses são os que eu coloco. Ó, a Thalita, o que o corpo está querendo falar quando eu sentir necessidade de ingerir doce, sendo que seu habitual não gosta de doce? Boa pergunta. O que acontece? O açúcar, ele vai desempenhar um fator muito importante de produção de energia, né? E o doce em geral, o carboidrato em geral, tá, gente? Não tô falando só de açúcar. O carboidrato, ele desempenha um fator muito importante de produção de energia no nosso corpo. Se a pessoa precisa muito de ingerir, né, o corpo dela pede, provavelmente ela está em déficit de produção de energia e o corpo dela está pedindo para que ela reponha essa energia, tá? Então, isso está envolvido o quê? Produção de neurotransmissores. Às vezes a pessoa está em queda de produção de serotonina, isso tem muito a ver com a parte intestinal. Então, o que a gente tem que avaliar sempre é que como é que está a sua ingestão de carboidratos no dia? Você está em déficit de ingestão de carboidratos? Se você tem muito déficit de ingestão, provavelmente a gente precise aumentar esses carboidratos, para que você não tenha uma compulsão por açúcar. Então, provavelmente, essa vontade de comer doce já é um indício da deficiência de produção de energia. Isso é o que eu consegui ler, espero ter te ajudado, tá bom? Vamos lá. A Gerinha falou que a live vai ficar disponível no YouTube. E é isso, gente. Agora que eu lembrei, mas eu falei pra eles. Tá, eu que agradeço a sua presença. Vamos ver. A Adri, querida. Gente, a Adri deve ter... Olha só, tem gente aqui que me entrega a minha idade. Porque tem tantos anos que eu conheço esse pessoal que, assim, eu vou fazer já agora, eu contando, né? Spoiler, meu aniversário tá chegando e eu já tô fazendo... Gente, vou fazer... Nem tem nem coragem de falar quantos anos eu vou fazer. Fazer 3,8 já. E agora domingo. Então ela já tem anos e ela tá aqui falando da atualidade, né? Que eu acho que é por aí. A gente tá cada vez mais atual. Ó, o Target Project. Já gostei, gente. Você é DJ? Meu nome é Marcos. Ei, Marcos. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Posso tomar chá de canela 3 vezes por dia? Super. Canela é um santo alimento, acelera muito o metabolismo, tá? Mas lembre de beber água também, para você eliminar os resíduos tóxicos que ficarem do excesso de consumo da canela. Gente, água é a melhor coisa que existe na vida, tá? Eu falo assim, sem água a gente não sobrevive 2 dias, viu, gente? Sem alimento a gente fica 15 dias sem se alimentar. Mas sem ar a gente não fica nem 2 minutos. Tá bom? Vamos, gente, já tá quase 9 horas. Eu acho que cai depois de 1 hora. Ó, a Flavinha tá agradecendo muito, a fofa. Eu que agradeço vocês por estarem aqui, por poderem tirar um pouquinho do tempo da terça-feira de vocês para ouvirem um pouco da minha experiência como nutricionista há 22 anos que eu trabalho com isso, há 22 anos que eu estudo nutrição, desde muito novinha, desde os 15, né? Agora eu vou fazer 38, enfim, não vou fazer conta agora não, porque senão eu entrego. Mas eu estudo desde os 14 anos de idade, que eu já estudo nutrição. Até antes, viu, gente? Mas que eu me lembre, assim, mesmo, desde uns 12, vai. E aí, eu gosto de compartilhar com vocês, porque eu acho que a gente está num momento onde todos nós podemos nos ajudar. Né? Então, é um momento que eu vou ter esse canal com vocês toda terça-feira. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Eu tô vendo que a audiência tá crescendo cada vez mais, que é um trabalho que a gente faz de formiguinha, de doação. Eu fiquei esperando esse horário aqui, eu terminei os atendimentos, eu fiquei estudando aqui para poder falar com vocês. O que eu queria deixar para vocês hoje da nutrição holística, gente, é que ela vai além da dieta. A nutrição holística, ela entende o indivíduo como todo, ela cuida da sua qualidade de vida, ela cuida do seu mental, ela cuida do seu espiritual, ela cuida do seu emocional, né? Então, assim, não é só a parte alimentar e física, né? A física é muito importante, a gente sabe, mas ela é um todo, né? O físico, ele é resultado do que a gente pensa no nosso interno, né? E assim, eu já quero deixar agendado, porque na terça que vem a gente tem live de novo.
E também, tem algum recado para dar, Gera? Deixa eu ver se a gente vai... Ah, lembrei, tem. Eu lembrei. A gente vai começar a fazer live diária a partir do dia 2 de setembro, que é uma segunda-feira. Eu só tô fechando o horário. Se não me engano, vai ser às 18h30, porque a Valéria, que tá escrevendo aqui agora, pediu para ser 18h30. Então, eu vou colocar 18h30, diária, viu, gente? E ela tá agradecendo também. Eu que agradeço a sua presença aqui. Na próxima vez a gente tá junto, sim, no Rio de Janeiro. Vá, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Eu desejo uma semana, assim, muito rica de coisas boas, de saúde, de prosperidade, que vocês possam cada vez mais se conectar com o que vocês têm dentro de você, porque as respostas, gente, estão dentro da gente, não tá fora. Então, quando vocês pensarem em saúde, o que eu vou pedir para vocês é: perguntem: o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha saúde? E aí eu tenho certeza que você vai ter algumas dicas e será guiado para o seu próximo passo. Eu que agradeço. Até a próxima live. Até terça-feira. Beijo enorme. Live disponível para vocês no YouTube. Tchau, tchau. Bruno, gratidão também. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso.